Estamos na Red Zone dos seus loucos para o futebol americano. E aí, como vocês estão? Como passaram desde o último vídeo? As previsões para essa semana 17? Graças a Deus passei bem cansado, né? Tô de férias do trabalho, mas trabalhando em casa, né? Fazendo algumas coisas aqui em casa, mas a gente vai levando, assistindo os jogos da NFL, para trazer aqui alguns vídeos de análise sobre a nossa querida liga americana. Preparados para a análise do jogo de ontem, do Thursday Night Football? Então, deixa seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e comente, deixe seu comentário sobre o jogo, o que você achou. Fizeram tudo isso? Estão prontos? Vamos embora, solta a vinheta. Pensem num jogo curioso. O jogo começou a milhão. Os Browns aí começaram num ritmo aceleradíssimo, marcaram o primeiro touchdown, até uma campanha rápida, vamos dizer assim, foram quase 4 minutos de campanha, e os Jets responderam logo em seguida com Breece Hall correndo e recebendo a bola, fazendo um touchdown aí de resposta, só que depois os Browns, os Jets deram uma parada. Kareem Hunt foi lá, correu para outro touchdown dos Browns, e na campanha seguinte, Trevor Siemian já lançou uma interceptação, foi interceptado por Ronnie Hickman, que anotou um pick six. Ele retornou para touchdown essa interceptação, o que ampliou aí o placar a favor dos Browns. No segundo quarto, o Elijah Moore já anotou mais um touchdown aí a favor dos Browns, e Joe Flacco em seguida lança uma interceptação que é recuperada aí por Jermaine Johnson, que retornou também para touchdown. Foram duas pick six aí só no primeiro tempo. Aliás, foi só no primeiro tempo, já a gente vai entender o porquê. Jeremy Ford ainda anotou mais um TD de 50 jardas, e detalhe, não foi corrido, foi com passe. Ele recebeu um belo passe de Joe Flacco, correu, se livrou de tackles e conseguiu aí fazer um baita touchdown de 50 jardas. E o primeiro tempo vai terminar aí perto dos 34-17 para o Cleveland Browns. Foi doido. 34-17 no primeiro tempo. Lógico, tivemos falhas e os Browns aproveitaram muito mais as falhas dos Jets do que os Jets aproveitaram as falhas dos Browns. No retorno para o segundo tempo, nós já tivemos o Greg Zuerlein, Greg the Leg, errando um field goal de 31 jardas. Não, ele não errou o Y, ele foi bloqueado. O The Leg, o Greg, ele chutou baixo. A gente não conseguiu reparar ele no replay. Isso foi comentado também durante o jogo, que não sabe se ele chutou o chão, como que foi, mas eu sei que ele chutou baixo. Ficou fácil para ser barrado. O responsável por esse bloqueio do field goal foi o Shelby Harris. O cara conseguiu, mesmo sem pular tão alto, segurar esse chute. No final das contas, se você parar para refletir no placar que eu falei no primeiro tempo, 34-17, a impressão que passa é que os times resolveram aí marcar todos os seus pontos no primeiro tempo. No segundo tempo, foi um jogo mais truncado, com mais punts, com mais erros, principalmente por parte dos times, inclusive principalmente os Jets. E nós vamos ter um jogo mais morno no quesito pontuação, só que agitado, porque muitas vezes o ataque começava aí, mas o que vai atrapalhar principalmente os Jets? As faltas. As faltas foram muitas, foram 12 total do New York Jets, que vai atrapalhar campanhas que eram passíveis de serem completadas e prosseguidas. Por exemplo, em algumas vezes de segunda ou terceira descidas curtas, que uma corrida ou um passe curto, não importa para quem fosse ou com quem fosse, provavelmente desce a primeira descida para o time dos Jets, eles cometiam falta atrás de falta, retornando jardas, obrigando ou a tentativa de field goal, que não foram muitas, ou então para chute de punts, devolvendo a bola para o adversário. E isso dos dois lados da bola. O Browns também, na tentativa de gastar relógio, começaram a deixar seu jogo muito previsível. Corridas fáceis pelo meio, que não prosseguiam, que não andavam tantas jardas, fazendo com que o time chegasse a quartas descidas muito cedo, tendo que devolver a bola para os Jets. O problema é que os Jets não têm um ataque tão confiável assim a ponto de levar o time para maiores pontuações.
tirando o jogo contra os Commanders, porque era contra os Commanders, e ainda assim levaram a virada, só venceram com um field goal no final do jogo, os Jets não são de marcar tantos pontos no campeonato. E isso é o que complica a vida do time de Nova York. Inclusive, uma defesa dos Jets que não mostrou aquilo que eles vêm mostrando, mesmo em jogos ruins do time, que é garantir a pontuação mínima do time adversário. É uma defesa que não sei se já está muito cansada, se já está de saco cheio da situação atual do time, o que pode ser também a junção das duas coisas, dos dois fatores, e não conseguiram pressionar Joe Flacco como deveria pressionar. Já a defesa do Cleveland pressionou muito mais e muito bem o ataque e o QB dos Jets, forçando aí 2 sacks e mais 5 QB hits, fora a pressão do pocket fechando ao redor do quarterback, ou até mesmo nas horas em que Trevor Siemian tentava sair do pocket para correr, acabava ou errando o passe ou forçando aí, sendo forçado a sacks, apesar de ter sido só 2. Eu, assistindo o jogo, tive a impressão de ter sido mais, só que nas estatísticas do ESPN está aí como 2 sacks. Talvez a hora que ele entre em corrida, que ele já se torna um corredor, não é mais tido como quarterback, aí não seja contado como sack, tem essa situação também. Mas foram muito eficientes pressionando o Trevor Siemian, que, pressionado, errou bastante. Mesmo assim, os números do Trevor Siemian não são tão ruins não, mas não se deixe enganar por esses números. Ele não é bom, ele não é bom o suficiente para elevar o nível do ataque de um time qualquer, não é só dos Jets, de qualquer time onde ele já jogou, onde ele venha jogar no futuro. Ele teve aí 32 passes completos de 45, uma porcentagem boa, 261 jardas, aí nós já temos uma quantidade de jardas que pela quantidade de passes acertados poderia ter sido maior, e um TD além de uma interceptação. Já o Joe Flacco, ele está indo muito melhor do que todos, sim, todos, eu inclusive, imaginavam. Por que ele está indo melhor? Porque a gente sabe que todos nós pensamos assim, contratou o Flacco, não foi bem em Nova York, não vinha bem nos Ravens quando foi substituído pelo Lamar Jackson. Ele já não vinha bem desde 2013, 2014, 2015. Depois do Super Bowl, sumiu aquele Joe Flacco. Mesmo assim, ele está surpreendendo e surpreendendo muito bem. E apesar de ter lançado mais uma interceptação, que se eu não me engano é a 6ª em 5 jogos, alguma coisa assim, esse aí eu não anotei, ele também aí lançou 19 de 29 passes, uma boa porcentagem, 309 jardas. Ele precisou de menos passes do que o Trevor Siemian para lançar mais jardas que o Trevor Siemian. Tá certo, muitas dessas jardas também vieram pós-recepção, mas isso não é demérito para o quarterback que está jogando bem. E foram 3 touchdowns lançados por ele. Um anotado com Elijah Moore, que depois no meio do jogo saiu no protocolo de concussão e não voltou mais, não sabemos se volta para a semana 18. E os outros 2 foram anotados por Jeremy Ford. Sim, o Jeremy Ford não anotou o TD corrido, quem anotou foi o Kareem Hunt. Ele, como running back, anotou 2 TDs aéreos, um deles de 50 jardas, como comentamos no início do vídeo. Foi um jogo assim excepcional, inclusive do Jeremy Ford. Ele está se saindo muito bem, mas se saindo muito bem mesmo. Será que ele ganhou a posição de running back número 1 para o ano que vem? Pode ser. Vamos aguardar. E nós temos que aguardar aí a futurologia. Vamos lá então. Também tivemos muitos turnovers, principalmente por parte dos Jets. Foram ao todo aí 2 fumbles forçados pelos Jets, um fumble forçado pelos Browns e pelo menos 2 turnover on downs dos Jets. O jogo não foi ruim, muito pelo contrário, foi até melhor do que eu esperava que fosse. Foi um jogo muito mais, como a gente pode dizer, foi assim, supriu as expectativas. Eu não esperava um jogo ruim pelo que eu vi dos 2 times na última semana, mas também não esperava um jogo assim tão eletrizante, principalmente no primeiro tempo. Um jogo assim tão uau, tão cheio de caramba, o que está acontecendo? Foi muita reviravolta dentro do jogo. O que chamou a atenção, foi interessante de assistir esse jogo. Esperamos, eu acho que eu e você que está assistindo esse vídeo, nós esperamos que os próximos jogos, o de amanhã, no sábado, e todos os de domingo, ou pelo menos quase todos, sejam tão bons quanto esse. Ou, se não tiver uma qualidade tão boa, que não seja ruim.
mas que seja pelo menos bom, seja um jogo sólido, como costumam dizer. O que você achou do jogo de Browns e Jets? O que você achou desse placar? Deixa aqui seu comentário. E se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Isso ajuda bastante. Os seus números, os números de visualizações, os números de likes e o número de inscritos ajudam o canal a ser espalhado pelo YouTube e mais pessoas vão conhecer o futebol americano através dos seus cliques. Fez já tudo isso? Então, esse foi mais um vídeo do FA na Veia. Vamos embora para mais um touchdown? Valeu!